Olá, olá, olá! Tudo bem por aí? Eu sou a Ana Paula, vocês já sabem, né? Espero que sim, que vocês nos acompanham aqui nas aulas do SEAD. E nossa aula de hoje é sobre SEAD Play, aquela aula em que a gente aprende, né? Brincando, tem jogo. E vamos ver qual o tema da nossa aula de hoje? Vamos falar sobre quem fica com a maior parte. Maior parte, será que vamos fazer uma divisão? Será que vamos contar em quantidades iguais? Vamos propor o nosso desafio para a gente compreender um pouco mais? Como saber quem tem a maior parte quando dividimos algo em frações? Ali nós não vamos dar um para um, outro para outro e saber quem vai ficar com maior parte. Para a gente entender esses números, né? Quem ficou com maior parte, só porque eu quero isso em representações de frações. Como compreender isso? Vamos entender um pouco mais. Calma, vamos devagar, né? Então, a gente vai compreender sobre o que é fração. Fração é uma forma de representar partes de um todo. A gente dá um exemplo bem fácil e prático, né? Como se fosse um bolo. A gente dividir ali as partes. Se for um bolo retangular, a gente não vai comer um bolo todo, né? Principalmente a mamãe vai fazer aquelas divisões, vai separar em pedaços. Um bolo redondo, melhor ainda para a gente compreender isso, é o todo. O bolo redondo, um todo. Quando a gente pega as fatias, são as partes, as divisões de partes. Bom, para a gente representar essas frações, nós temos alguns tipos, né? Nós temos aí as frações próprias, que o número de cima, o numerador, é menor que o número de baixo, que a gente chama de denominador. Se você ainda não sabe, não compreende muito bem a diferença de numerador e denominador, nós temos aulas aí no nosso site em que vai explicar a posição do numerador e a posição do denominador. Nós vamos compreender que o numerador, se ele for maior ou menor, a gente vai saber agora, tá? Então aqui, fração própria. O numerador, né, ele é menor do que o denominador. Esse é um tipo de fração. Como exemplo, 1 sobre 2, 3 sobre 4, 2 sobre 5. Então, sempre o numerador é menor. Então, 1 é menor do que 2, né? Nossa primeira fração. E 3 é menor do que 4, né? E 2 é menor do que 5. Então, o denominador vai ser maior, certo? Quando eu tenho as frações impróprias, acontece o inverso das frações próprias. O que acontece? O numerador é maior ou igual ao denominador. Exemplo, 5 sobre 4, o 5 é maior do que o 4. 7 sobre 3, o 7 é maior do que o 3. E 6 sobre 6 sobre 6. Aqui é igual, né? A parte de cima, numerador, é igual ao denominador, que é a parte de baixo. Nós temos também mais um tipo de fração, que são as frações unitárias. O próprio nome já facilita, ó, unitárias. Vem de 1. São frações cujo o numerador é 1. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 5, 1 sobre 10, 1 sobre 100. Então, ali, todos os numeradores, o número que fica em cima é 1. Ok? Fácil, né? Então, vamos compreender um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala de frações, essas frações representam uma parte de um todo, algo dividido. Assim como eu coloquei para vocês o bolo que sua mãe faz e não deixa a gente comer tudo de uma vez, né? Ela divide em partes iguais. Eu tenho aqui o número 1 de vermelho. Consegue observar? Vou até circular aqui, ó. O número 1 de vermelho. Eu reparti, se eu for contar todas as partes aqui, né? Eu reparti ele aqui em 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes iguais. Então, se eu pegar cada pedaço, né? Eu posso representar esse pedaço. Se eu contar aqui, ó, essa primeira parte, eu tenho 1 sobre 5. Se eu for contar tudo de uma vez. Aqui ele fez parcelas. Ele disse aqui nesse desenho, nessa imagem,
que eu posso pegar um 1 e dividir em 2 vezes, ó. Se eu pegar um e dividir em 2 vezes, eu tenho 2 partes representativas, né? A primeira parte, 1 sobre 2. A segunda parte, 1 sobre 2. Essas 2 partes aqui significam metades, né? Se eu pegar essa parte com essa metade, eu componho todo o inteiro. Então, a gente pode dizer que 1 sobre 2 é igual a metade ou igual a 0,5, certo? Bom, e se eu pegar esse 1 aqui, esquece dessas 2 divisões, metade, metade, e se eu dividir esse 1 em 3 partes iguais? Eu tenho 1, 2, 3. Essa é a segunda representação. Então, eu posso pegar esse 1 aqui e dividir ele até em 100 partes. Acredita? Tem como. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui, ó, 1 sobre 3, 1 sobre 3, 1 sobre 3. Por quê? Porque cada parte vai representar uma fração, um pedacinho do inteiro. Como ele foi dividido em 3, né? O 3 fica sendo a divisão, o denominador, tá vendo? Bom, então essas frações representam uma parte de algo dividido em várias partes iguais. Inicialmente, eu contei todos, né? E a gente não representou essa fração aqui, não tem ela aqui. Por quê? Eu peguei o 1 e somei as partes divididas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que eu falei, se eu posso dividir em quantas partes eu quiser. E o primeiro exemplo eu dei uma dividida em 5, sem dar os 2 exemplos aqui. Ok, sabendo disso, né? Nós temos aí umas regrinhas. Quanto maior o denominador, menor é a parte. Quanto maior, aqui ó, 1 sobre 3, vocês acreditam, mesmo sabendo que esse 3 é maior do que o 2, significa que essas partes aqui serão divididas menores, ó, menores. Essa parte aqui não vai ser do mesmo tamanho dessa. Concordam? Porque se eu pego uma laranja e divido ao meio, eu tenho 2 metades maiorzinhas, né? E se eu pegar a mesma laranja e dividir ela em 4 partes? A gente percebe, né? Eu creio que vocês já fizeram isso, que aí as partes serão menores. Então, é o que está dizendo isso aqui para nós, ó. Quanto maior o denominador, ou seja, maior as divisões desse inteiro, menor é a parte que vai ser dividida. Menor é o pedacinho que vai ter no final, certo? Isso. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. 1 sobre 4, apesar do 4 ser maior do que o 2, ela é a menor parte. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, 1 sobre 4, eu vou pegar um inteiro e dividir em 4 partes. E as partes serão menores do que 1 sobre 2, que seria a metade, né? 4 partes são menores que o 2. Vai dividir em partes diferentes. Para a gente entender isso melhor, eu trouxe aqui um exemplo concreto. Eu tenho aqui uma folha de papel, né, como se ela tivesse inteira. Eu dividi ela em partes, por quê? Porque eu quero explicar dois conceitos para você. Em relação a tamanho. Eu tenho aqui um inteiro. O inteiro é a folha inteira. Consegue visualizar? Eu até fiz aqui uma linha. Eu acho que dá para vocês verem. Dividindo ao meio. Significa aqui, ó, a representação fracionária, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Se eu dividir isso aqui, ó, opa, eu vou ter metade, metade, como se fosse a laranja, e assim como eu expliquei para vocês. Faz de conta que tá partes iguais, tá bom? Então, metade, metade. Observe bem o tamanho dessas metades. Se eu pegar o mesmo inteiro, né, e dividir, eu até coloquei aqui, consegue visualizar as dobraduras? Isso. Eu coloquei aqui, dividindo este mesmo inteiro, que é o mesmo tamanho daquele outro que a gente dividiu em 2 partes. Se eu for dividir em mais partes, no caso aqui, 4 partes. Uma, vou deixar cair no chão mesmo. 2, 3, 4. 4 partes. Vou ficar com essas 2 aqui. Vamos comparar então agora para ver se realmente o inteiro que for dividido em partes, em maior parte, ele vai ser menor. Este aqui a gente dividiu em 2 partes. Já o segundo exemplo a gente dividiu em 4. Realmente, o que está dividido em 4 partes estão menores. Consegue ver? Então,
se eu dividir esse mesmo papel, né, essa mesma metade, em 100 partes iguais, será que vai dar o mesmo tamanho desse? Vai dar umas tirinhas bem pequenininhas, concordam? Ó, viu? Então, basicamente, o conceito é esse. Vamos, então, jogar, que é a parte em que nós mais gostamos, não é mesmo? Jogar é muito bom. Nesse jogo, a gente vai visualizar as partes que são iguais. Vai ter representação em desenho, imagem, e vai ter a representação fracionária. Vou fazer um com vocês por causa do nosso tempo. Mas você pode explorar aí esse jogo. E até já deixei ele aqui aberto para a gente ganhar tempo. Nós temos aqui as imagens. A gente vai colocar as imagens de um lado e as frações do outro. Às vezes também vai dar imagem em imagem. Quando tiver certinho, ele vai colocar aqui e a gente pede para conferir. Bom, por exemplo, eu vou pegar aqui 1/3. 1/3 eu vou arrastar e vou colocar aqui, certo? Eu tenho que achar um desenho que represente 1/3. Nós acabamos de ver, né, que é um inteiro dividido em 3 partes. Vamos procurar aqui. Pode ser esse? Sim, pode ser esse. Tá dividido em 3 partes. Não, não pode ser esse, né? Porque, ó, é 1 dividido em 3 partes. E aqui tá pintado 2, tá vendo? Então, vamos procurar um que tá dividido em 3 partes. Aqui, ó. Um inteiro que está dividido em 3 partes e que pintou uma. Deixa eu só verificar, ver se essa questão está correta. 1/2, 2/2. Vamos verificar? Ok! Olha, a gente acertou, tá vendo? Aí vai colocando aqui os níveis quando você acerta. E aí essa fração vem pra cá, ó. Você pode fazer quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Você vai fazer esse resultado e no final você vai ganhar pontuações. Aí você pode mudar de nível também quando você terminar a jogada. Terminou a jogada, você pode escolher o nível ou ir mais avançado, né? Quanto mais você avança, os níveis vão se modificando, certo? Bom, voltando então ao nosso slide, vamos concluir a nossa aula de hoje. O que nós aprendemos então hoje? Nós vimos que quanto maior o denominador, menor será essa parte, né? Nós vimos aí sobre frações próprias e impróprias e aquela unitária, a qual a própria, o denominador é maior do que o numerador. A imprópria, o numerador é maior do que o denominador. E já a unitária, o numerador é 1. Você pode estar revendo essa aula, fazendo esses jogos, né? Olhando as comparações, que isso vai ficar bem frisado na sua memória. Espero vocês até a próxima aula. Tchau!